Bom dia. A paz. Então vamos para mais um dia de leitura bíblica, seguindo na sequência do livro de 1 Samuel, hoje capítulo 13, né? Hoje é dia 25 de fevereiro de 2025, nessa manhã de terça-feira, sem nuvens, com o céu todo azul aqui, né? E o sol esquentando aqui em São Paulo. Então, nessa manhã, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de nos usar como suas ferramentas para que essa palavra chegue a quem precise chegar e que o entendimento seja para todos, né? Por intermédio do Espírito Santo. Nós pedimos a sua compreensão, o seu discernimento e as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Vale ressaltar até uma reflexão que a gente estava tendo aqui, né, em off, que é o seguinte: nós não temos o dom de sermos mestres, né, de sair ensinando de forma sistemática a leitura bíblica. O que nós fomos chamados a fazer aqui é, dentro daquilo que o Senhor pede, para que a gente nos alimente da palavra, na sequência que Ele dá para o nosso desenvolvimento. E quando a gente lê, eu às vezes não, geralmente eu tenho uma observação, o Ralph tem outra, porque, né, a salvação é individual. Nós somos chamados a compartilhar essa jornada com vocês. É diferente de querer ensinar sobre isso, tá? Nesse compartilhar, as pessoas podem ser tocadas e aprenderem algo para elas, graças a Deus, né? Mas esse não é o foco aqui. Aqui é compartilhar a jornada. Então, nós participamos, né? Na verdade, de vários estudos bíblicos também, né? E a gente aconselha isso, tá? Que é muito bom, que dá para aprofundar bastante, tá? Mas aqui a gente está cumprindo duas coisas. Primeiro, que é regra para todo cristão: pregar o evangelho a toda criatura, né? Diariamente. Exatamente, do jeito que você conseguir. E segundo vocês têm uma jornada para percorrer, compartilhem ela, porque tudo isso tem que ficar documentado e tudo isso vai virar testemunho. Beleza? Então, hoje, que o Senhor abriu aqui para nós, como em 1 Samuel capítulo 13, começa assim: Saul havia reinado 1 ano em Israel. No segundo ano de seu reinado, ele escolheu 3.000 soldados especiais de Israel e levou consigo 2.000 desses homens a Miquimás e a região montanhosa de Betel, enquanto os outros 1.000 ficaram com Jonatas, filho de Saul, em Gibeá, na terra de Benjamim. O restante do exército ele mandou para sua casa. Jonatas atacou e destruiu a guarnição dos filisteus localizada em Geba. Alguns manuscritos trazem Gibeá, né? Também lá no versículo 16 aqui desse mesmo capítulo a gente vai ver isso, tá bom? A notícia se espalhou rapidamente por toda a terra dos filisteus, e Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra de Israel, anunciando que todos os hebreus fiquem sabendo disto. E todo o povo de Israel ouviu essa mensagem. Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então todo o exército de Israel pegou em armas novamente e se reuniu em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel,
e formaram um poderoso exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados como a areia da praia. Eles acamparam em Micmas, que fica a leste de Bet-Avém. Quando os homens de Israel viram aquela multidão de soldados inimigos, perderam a coragem por completo e procuraram esconder-se em cavernas e em buracos. Estava falando disso agora. E outros entre as rochas e mesmo em túmulos, covas, né? E nos poços. Alguns deles atravessaram o Rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul ficou em Gilgal, e os que estavam com ele estavam apavorados. Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias. Grava isso. Mas, como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, vem cá, Saul é sacerdote por acaso? É profeta? Não, ele é rei. Então as tarefas, cada um tinha a sua, né? E ele, pela pressa, por não ter a obediência necessária, foi querer fazer aquilo que Samuel tinha que fazer e não ele. Então, justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Porém, Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que meus homens estavam se espalhando, que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal, e eu não pedi o auxílio do Senhor. Por isso senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado sem esperar a sua chegada. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre. Mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração. Ou que obedeça ao que ele diz, né? E já o indicou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Obediência. Então Samuel saiu de Gilgal e foi para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, verificou que havia ficado somente cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas, mais esses 600 homens, estabeleceram seu acampamento em Geba, na terra de Benjamim, que pode ser Gibeá também, né? Avisou lá atrás. Enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. 3 grupos de soldados filisteus deixaram seu acampamento. Um deles foi em direção de Ofra, na terra de Saul. Outro grupo foi para Bet-Horon. E o terceiro tomou o caminho da fronteira, acima do vale de Zeboim, próximo ao deserto. Não havia nenhum ferreiro em toda a terra de Israel naqueles dias, pois os filisteus não permitiam, temendo que eles fabricassem espadas e lanças para os hebreus. Assim, sempre que os israelitas tinham de afiar os seus arados, os machados ou as enxadas, era preciso levar essas ferramentas aos ferreiros filisteus. O custo para afiar arados e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para machados e ferrões. Por isso, não havia uma única espada ou lança em todo o povo de Israel naquele dia, com exceção de Saul e seu filho Jonatas, que tinham espadas e lanças.
Nesse meio tempo, um grupo de soldados dirigiu-se para o desfiladeiro de Miquimás. Pedi para ler o 14 também. Depois de algum tempo... só uma pausa. Se o Senhor já tinha escolhido outro homem obediente para ser rei, que aqui já sinaliza que era o Davi, né? Por que é que ele não tirou Saul de circuito naquele momento? Porque ele ainda usaria Saul para forjar Davi. Porque Davi sofreu uma perseguição implacável de Saul, né? E isso forjou o caráter de Davi. Voltando aqui. Então, depois de algum tempo, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: venha comigo, vamos atravessar o vale e chegar até o destacamento filisteu. Porém, não disse nada a seu pai a respeito do que pretendia fazer. Saul e seus 600 homens estavam acampados na saída de Gibeá, debaixo da árvore de romãs em Migron. Dentre os seus homens estava Aías, que levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, neto de Finéias e bisneto de Eli. Lembra do Eli? Que cuidou de Samuel, tal. Sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas tinha saído. Icabode é aquele que, quando a mãe soube, morreu no seu parto. Sim. E deu o nome de Icabode porque acabou a graça de Israel. Exatamente. Então, para chegar à guarnição dos filisteus, Jonatas tinha de passar por um desfiladeiro estreito entre duas grandes rochas que ficavam quase em posição vertical. Uma delas se chamava Bozés e a outra Sené. A rocha que ficava ao norte ficava de frente para Miquimás, e a que ficava ao sul ficava de frente para Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. A diferença de Jonatas para o pai Saul. Ele está falando de Deus e que, se ele quiser, ele nos dará a vitória. Diferente, por exemplo, da descendência de Eli, que estava contaminada, até da descendência de Samuel, que os filhos eram desonestos, né? Mas Samuel, diferente de Eli, tinha uma postura diferente. Aqui era o pai que estava sendo desobediente, mas Jonatas, o filho, era muito temente ao Senhor. E o escudeiro respondeu: faça o que achar melhor, eu irei com o senhor para onde o senhor for, né? Pois bem, então é isso que vamos fazer, disse Jonatas ao moço. Iremos até aqueles homens, chegaremos perto para sermos vistos por eles. Quando eles nos virem, se disserem: alto lá, fiquem onde estão, até que nos aproximemos de vocês, então ficaremos parados e esperaremos por eles. Se, porém, disserem: subam até aqui, então faremos exatamente isso, pois será sinal de que o Senhor nos ajudará a derrotá-los. Então, pedir direção para o Senhor. Se for assim ou se for assado. Sendo assado, eu sei que é o Senhor que está abençoando. Muitas vezes a gente pode fazer isso só na nossa mente, em silêncio, não compartilhando com ninguém. Mas ali ele estava com o escudeiro dele, né? E esse pedido de direção tinha que ser compartilhado, né? Quando os filisteus viram os dois chegando, gritaram: vejam só, os israelitas estão saindo dos seus buracos. Então os filisteus gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui, e nós lhe mostraremos como é que se luta. Vamos, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro, pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel. O Senhor os entregou.
Então eram só 2 contra uma guarnição inteira, e ele não teve medo. Por quê? Mano, se Deus está com a gente, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então Jonatas escalou o desfiladeiro engatinhando, e o escudeiro veio atrás dele. Os filisteus eram derrubados por Jonatas e seu escudeiro os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens e seus corpos ficaram espalhados num espaço estreito e comprido, como o suco de um arado. Então houve pânico no acampamento, no campo e em todo o povo. A guarnição e mesmo as tropas de ataque tremeram de medo. E houve um tremor de terra, ou seja, faz a tua parte que Deus faz a dele. Não foi Jonatas e o escudeiro que fizeram a terra tremer, mas eles tiveram a coragem de dar o passo, né? Então houve um tremor de terra, o que veio aumentar ainda mais o terror. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o vasto exército dos filisteus se dispersando em todas as direções. Aí já não era só uma guarnição, né? Todo mundo. Contem os soldados e descubram quem é que está faltando, ordenou Saul aos seus oficiais. E quando conferiram a lista de todos os homens, verificaram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Traga a arca de Deus, ordenou Saul a Aías. Naquele tempo a arca estava com os israelitas. Mas enquanto Saul falava com o sacerdote, a gritaria e a desordem no acampamento dos filisteus ia aumentando cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais trazer a arca. Tipo, Deus já está dando conta ali do negócio, né? Então Saul e seus 600 homens correram para o campo de batalha e encontraram os filisteus matando-se uns aos outros com as espadas. E havia terrível confusão por toda parte. Alguns hebreus que tinham sido levados para o exército filisteu se revoltaram e lutavam ao lado dos israelitas. Finalmente, até os israelitas que estavam escondidos nas montanhas saíram correndo atrás dos filisteus quando viram que esses fugiam, aqueles medrosos lá de trás, né? Assim o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha continuou além de Bet-Avim. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul havia declarado: maldito seja aquele que comer alguma coisa antes do anoitecer, antes que eu me vingue por completo dos meus inimigos. E ele deu essa ordem, gente, sem consultar Deus. Por quê? Porque o Espírito do Senhor já não estava mais à disposição dele ali. Aliás, nunca está à nossa disposição, desculpa o termo. O Senhor não estava mais abençoando Saul nas suas decisões por conta da desobediência dele, né? Então, por isso, ninguém comeu nada o dia todo. Muito embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Eles viram o mel escorrendo, porém ninguém comeu, pois temiam a maldição de Saul. Jonatas, porém, não sabia da ordem de seu pai, né? Por isso ele enfiou uma vara num favo de mel e depois de comer suas forças se renovaram. Então alguém disse a ele: seu pai jurou solenemente ao povo, dizendo: maldito seja todo aquele que hoje comer alguma coisa, por isso todos estão cansados e sem forças. E como é importante que desde aquela época, todo mundo que tá ali na guerra, né, e tal, precisa de um docinho, né? E no exército, a gente vê vários relatos disso. Mas aqui era um favo de mel, que é aquilo que é natural. Jonatas exclamou: mas uma ordem como essa só prejudica o nosso povo. Vejam como as minhas forças se renovaram depois que provei um pouco de mel. Se o povo tivesse permissão para comer à vontade do alimento que encontraram no acampamento dos nossos inimigos, imaginem só quantos mais filisteus poderíamos ter matado.
Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus desde Micmas até Aijalon, e assim ficaram completamente esgotados. Por isso, eles recolheram os despojos da batalha, mataram as ovelhas, os bois e os bezerros, e comeram a carne crua com sangue. Alguém foi contar a Saul: veja, o povo está pecando contra o Senhor pelo fato de comer carne com sangue. E Saul disse: vocês foram infiéis. Rolem para cá uma grande pedra e esparem-se entre os soldados e digam-lhes: tragam seus bois e suas ovelhas aqui e abatam-nos e comam, e não pequem contra o Senhor comendo com sangue. Foi isso que eles fizeram. Cada um levou seu boi naquela noite e o abateu ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, o primeiro que ele construiu. Depois Saul disse: desçamos à noite atrás dos filisteus e vamos saquear tudo deles e destruir até o último deles. Os seus homens responderam: faça o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo ir atrás dos filisteus? O Senhor nos ajudará a derrotá-los? Porém passou a noite toda sem que o Senhor respondesse. E Saul disse então: vocês líderes, venham para cá. Alguma coisa está errada. Descubram que pecado foi cometido hoje. Eu dou minha palavra de honra pelo nome do Senhor que salvou Israel, que ainda que o culpado seja meu próprio filho Jonatas, certamente ele morrerá. Olha como a gente não deve jurar, né? Mas ninguém teve coragem de dizer ao rei qual era o problema. Então Saul disse a todos os israelitas: Jonatas e eu ficaremos aqui, todos vocês ficarão lá. E eles responderam: faça o que achar melhor. Então Saul orou ao Senhor, o Deus de Israel: o que está errado? Acaso Jonatas e eu somos culpados, ou o pecado está com os outros? Ó Senhor Deus, mostre-nos quem é o culpado. E Saul e Jonatas foram escolhidos por sorteio como sendo os culpados. E o povo foi declarado inocente. Então Saul disse: agora tirem a sorte entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que foi que você fez, Saul ordenou a Jonatas. Eu provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi só um pouquinho, na ponta da minha vara. Por isso eu estou pronto para morrer. Sim, Jonatas, disse Saul, você deve morrer. Que Deus me castigue se você não for morto por isso. Mas os soldados não gostaram nada da ideia e disseram a Saul: será que Jonatas deve morrer? Ele que hoje trouxe essa grande libertação a Israel? Ah, isso não vai acontecer. Tão certo como o Senhor vive, não se tocará nem mesmo num fio de cabelo da sua cabeça, pois o que ele fez hoje foi com a ajuda de Deus. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, lutou contra todos os povos vizinhos, ou seja, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que Saul se dirigia, ele saía vitorioso. Saul lutou corajosamente e conquistou os amalequitas e libertou Israel de todos aqueles que o saqueavam. Saul tinha 3 filhos, Jonatas, Isvi e Malquizua, e 2 filhas, Merabe, a filha mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O nome do comandante do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Ner, o pai de Abner, e Quis, o pai de Saul, eram irmãos. Ambos eram filhos de Abiel. Os israelitas viveram em luta constante com os filisteus durante a vida de Saul. E sempre que Saul via um jovem corajoso e forte, ele o convocava para o seu exército. É isso. Então fica aí a reflexão de obediência, né? Que é sempre o principal atributo que Deus
coloca como necessário para nós. Porque Ele sabe que todos somos falhos, mas quando a gente abandona o nosso medo humano para obedecer aquilo que foi ordenado por Ele, independente da nossa compreensão, mas colocando Deus em primeiro lugar, como Ele deve ser colocado sempre, vem aquela mensagem que Samuel disse para Saul quando ele relatou: você perdeu a sua unção e Deus já escolheu um homem segundo o seu coração, ou seja, aquele que o obedece. E aí a gente vê as ordens descoordenadas de Saul nessas duas passagens, nos 2 capítulos, colocando em risco, inclusive colocando em xeque a liderança de Deus sobre o povo, porque ele não estava conseguindo liderar os seus guerreiros com inteligência, né? Deixando eles fracos. A vitória não veio pela mão dele, e sim pela mão do filho, que em primeiro lugar se prostrou e disse para o seu escudeiro: se Deus estiver conosco, Ele com certeza nos dará vitória. E se acontecer desta forma é porque realmente Ele vai estar com a gente. E aconteceu da forma que ele disse. Se Deus estivesse com eles, eles tiveram coragem de ir em frente e enfrentar. Diferente de Saul, que ficou lá parado, esperando e dizendo: agora que eu errei, pede para trazer a arca. A arca é só um símbolo. Na verdade, Jesus é a nossa arca. A unção, ela é o Espírito de Deus em nós, né? Tanto que os seus guerreiros disseram: isso não vai acontecer que o senhor está falando. Nós não vamos matar aquele que foi o responsável pela nossa vitória, porque ele obedeceu a Deus. Então, se Saul ainda teimasse ali, era bem capaz ele perder o reinado e tudo mais que ele teve durante muito tempo. É só uma conjectura aqui minha. Se ele matasse Saul, se ele matasse o seu filho Jonathan. Porque na verdade Jonathan e Davi tiveram uma aliança até a morte de Jonathan. Outro ponto, posso? Pode. Outro ponto de atenção é o seguinte: muitas vezes a gente vê alguém que não tem unção se saindo vitorioso de várias coisas. E a gente se pergunta: mas que injustiça é essa? O que está acontecendo? E aí, gente que não conhece a palavra, ou que está seguindo Jesus só para obter coisas para si, né? Desanimam na caminhada e vazam, né? Por quê? Porque no final das contas era necessário que Saul tivesse todas aquelas vitórias, e isso está muito bem explicado nesse último versículo, no 52, que é: os israelitas viveram em luta constante com os filisteus durante a vida de Saul. E peraí, gente, eu tenho que matar um bichinho aqui que está me incomodando. Sem vergonha. Pronto, agora eu acabei com você. Perdão. Então, ele fala aqui: e sempre que Saul via um jovem corajoso e forte, ele o convocava para o seu exército. E lá na frente, Davi vence Golias e é convocado para o exército de Saul. Ele era corajoso, mas não forte. Ele tinha a força do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Porque quando ele foi lutar com Golias,
Saul deu a armadura dele para vestir e não serviu, Então, né? Porque ele era pequeno. então, de novo, o Senhor permitiu algumas vitórias para Saul para que se fizesse a estrada para Davi, entendeu? Não só dele ser chamado para o exército e depois ele vencia tudo. E aí quando a mulherada começou a cantar, né, que Saul é vitorioso, mas Davi é o cara, não com essas palavras, Pronto. mas enfim. Aí Saul ficou doido, entendeu? Aí veio Era ciúmes, inveja, ciúme. que começou a perseguição e tal. E isso fortaleceu ainda mais a amizade de Jonatas e Davi, porque Jonatas não ficou do lado do pai. Ele protegeu Davi algumas vezes, né? Aliás, todas as vezes que pôde. E isso foi forjando Davi. Porque entre o momento que Davi foi ungido rei por Samuel, que vai chegar essa hora que a gente vai ler, e o momento de Davi de fato ser coroado, foi um tempão. Sim. Né? Então muitas vezes você recebe uma bênção do Senhor, que ele fala, olha, a promessa já foi dada. Ponto. Para de pedir o que você já tem. Ele falou isso para nós ontem, né? Só cuidado aí que tá caindo. E você, de fato, viver a promessa leva um tempo. E é o tempo de Deus. Você tem que ser preparado. Por exemplo, Noé, entre ele, de fato, receber a missão, ó, constrói a arca, e aí o dilúvio acontecer, ó, né? O povo no deserto, 40 anos, né? Abraão para receber Isaac, 25 anos, entendeu? Então, é o processo. Aqui é importante a gente não ficar olhando para o caminho do outro. Mas fulano tá lá, né, tendo vantagem nisso, isso, naquilo, mas eu sei que Deus não tá na vida dele, né? Deixa o fulano, porque tudo colabora para aqueles que amam o Senhor. Então, provavelmente aquele fulano pode vir a ser usado para abençoar alguém, entendeu? Para forjar alguém. E deixa, né? Olha pro teu caminho. É isso. Vamos agradecendo a palavra de hoje, né? E pedindo a Deus que assim e quando Ele quiser nos usar, nós estamos à sua disposição, né? Então fiquem com Deus, tenham um bom dia e até qualquer momento. Amém.